E olha só que bacana e que interessante quando a gente começa a misturar a fisiopatologia com a prática. Vocês já viram muitas vezes eu mostrar esse artigo aqui. Então, bases de predição imunológica do pós-Covid usando uma Learning Machine. Esse é o artigo que o Bruce Patterson, ele pega ali milhares de pacientes, centenas de pacientes com pós-Covid, com aqueles sintomas clássicos, e ele joga dosa citocina, um monte de citocina de todos eles e joga tudo isso numa Learning Machine, tá? Para a Learning Machine tirar um padrão daqueles pacientes. Então, assim, é um trabalho de computador. Ele pegou lá centenas de pacientes sintomáticos, mediu citocinas, IL-2, IL-4, IL-6, IL-12, interferon, de todo mundo. E aí, cada um tinha um padrão diferente. E aí ele pegou e jogou tudo num computador. E o computador mostrou para ele quais eram as interleucinas e os padrões mais comuns. Então, foi isso que o Bruce Patterson faz nesse artigo. E, interessantemente, ele chega, como eu falei para você, a um score diagnóstico, que é esse PASC score, é o score diagnóstico do pós-Covid. Guilherme, eu preciso fazer esse diagnóstico? Não, o diagnóstico é clínico, o tratamento é empírico, mas para você entender o que eu preciso para que você saiba tratar direito essa síndrome, eu preciso que você saiba, pelo menos, que existe um score diagnóstico que leva em consideração as interleucinas. Então, o computador... mas por quê? O computador disse, olha, se você pegar um interferon gama de um paciente, somar com a interleucina 2 e dividir pelo CCL4, que CCL4 é uma quimiocina, né? É também chamada de MIP1 beta, enfim, esquece isso, esse denominador, e isso for maior do que 0,4, você tem uma especificidade, uma sensibilidade alta para dar o diagnóstico desse pós-Covid imune. E por que isso é super importante? Porque o interferon gama, por exemplo, a gente pode aferir. No Brasil, a gente tem um exame. No Brasil, esse exame é mais voltado para tuberculose, né? Porque a grande causa no Brasil, até antes do Covid, de uma imunidade celular hiperreativa, vamos dizer assim, era a tuberculose. E aí, o quantiferon ou TB-Gold surge para o diagnóstico de tuberculose. Mas exatamente o que ele mede é a quantidade de interferon gama no sangue, por exemplo. Então, isso a gente pode medir facilmente e eu uso bastante nos meus pacientes, assim como a interleucina 2. Mas mais do que isso, o que eu quero que vocês enxerguem aqui é que percebam que o que dá o diagnóstico, que é o interferon gama e a interleucina 2, são absolutamente típicos de uma resposta inflamatória TH1. Então, gente, a gente já começa aqui a ficar mais avançado. Opa! Já entendemos que pós-Covid não é só pós-Covid, que pós-Covid é subdividido em 3 tipos de fisiopatologia: estrutural, gatilho, imune, que o imune é o mais prevalente, que a gente está na aula falando sobre ele, que esse imune ele é exatamente uma hiperreatividade do sistema imune. E agora eu estou mostrando claramente para vocês que essa síndrome de hiperreatividade imune causando endotelite generalizada é uma síndrome causada por uma hiperreatividade às custas de uma via TH1 mais ativa. Ou seja, eu entendo agora que as células do sistema imune que ficam hiperativas, elas são mantidas hiperreativas pela via TH1. Portanto, se eu inibir a via TH1,
eu dou um grande passo para tratar o pós-Covid imune. O que é inibir a via TH1? É inibir as interleucinas que fazem parte dessa via, por exemplo. Beleza? Então, é simples assim. Simples assim. Uma coisa super complicada. Se você ler esse artigo do Bruce Patterson, a linguagem de artigo é uma linguagem mais complicada e tal, mas é basicamente isso que ele quer dizer para você e eu estou traduzindo aqui. Bom, voltando aqui, basicamente, então, o que eu quero dizer é que a gente agora pode incrementar mais a definição do pós-Covid. A gente pode agora dizer que trata-se de uma síndrome de hiperreatividade imune potencializada e retroalimentada pela via TH1, causando uma endotelite generalizada. E, portanto, o tratamento dessa síndrome significa ou quer dizer diminuir a potência da via TH1, inibir ao máximo a via TH1. Lembrando os senhores que as principais interleucinas que estão envolvidos nessa via são a interleucina 12, que faz com que o linfócito TH0 ou virgem ou naive se diferencie em TH1, e esse linfócito, então, TH1, ele produz interleucina 2. Na verdade, quem produz interleucina 2 é o linfócito TCD4, mas que também é dessa via. O interferon gama é produzido a partir dessa via, e o TNF-alfa, que também é produzido pelos macrófagos, também são produzidos aqui por linfócitos dessa via. E, nesse sentido, se eu inibo, por exemplo, a interleucina 12, a interleucina 2, o interferon gama, o TNF-alfa, eu tenho uma chance maior de tratar essa síndrome. E aí, obviamente, a gente vai agora entender como inibir, como isso já foi comprovado e como fazer na prática. Simples assim. Então, guardem isso, tá? A síndrome de hiperreatividade imune que causa endotelite generalizada, ela é uma síndrome de hiperreatividade TH1.